Nos matinais estamos estudando o livro de Josué. Tem me chamado muita atenção. A gente está nesse mês assim promovendo esse 8º Café dos Homens. A gente está fazendo o homem segundo o coração de Deus. E eu vejo isso na vida de Josué. Confesso, irmãos, que eu vejo um jovem guerreiro, obediente ao Senhor. A obediência de Josué é notória. Você que lê o livro. Eu até estou convidando todos os irmãos no diaconato, nos homens, mulheres, jovens, crianças, a ler o livro de Josué. 24 capítulos. E a gente vê quanto Deus fez na vida deste homem, que perseverou. Ele e Caleb, um dos que perseveraram na palavra do Senhor. E eu pensei no seguinte tema, pensando em Josué. Josué é um servo obediente ao chamado de Deus. Eu faço uma pergunta muito simples. Eu estava pensando na igreja quando pensava nesse tema. Você tem sido obediente ao seu chamado? Eu tenho sido obediente ao meu chamado, porque Deus tem um chamado. O que é que eu tenho feito? A verdade é que Deus chama a todos. Chama a mim e a você. E muitas vezes nós não temos dado uma resposta a Deus. Porque Deus tem uma expectativa, eu creio assim. Ele chamou os 2 filhos. Um disse que ia trabalhar e não foi. Outro disse que não ia, mas depois, pensando arrependido, foi. E Josué, ele foi muito obediente. Ele era chamado servo de Moisés. Eu queria que esse texto, apesar de ser bem conhecido, há um princípio hermenêutico que diz que nós não deveríamos evitar a palavra de Deus por ser conhecida, mas que Deus está se renovando nesta noite, falando conosco. Deus vai falar com você, Deus está falando com você, falou comigo. É um livro muito conhecido. Aliás, em 1995, eu estava ali no seminário, foi meu primeiro sermão biográfico. A gente tem vários tipos de sermões para apresentar na matéria chamada de homilética, e tem um sermão biográfico, e o Espírito Santo tocou no meu coração, eu estudei sobre Josué. E tenho aprendido muito com esse servo do Senhor. Abra sua Bíblia, num livro que tem o nome dele, Josué, no capítulo 1. Eu vou ler de 1 ao 9, quando Deus fala a Josué e animam. Josué precisava de ânimo. Talvez você nesta noite também anda um pouco desanimado, precisa de ânimo. E Deus vai lhe animar. Através da palavra dele, ele nos anima. Porque Jesus diz assim, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Diz ou não diz? Tende bom ânimo, se anime, porque sem animação, irmão, você não vai conseguir, nós não vamos conseguir fazer a obra. Deixa eu ler o texto, eu vou ler alguns versículos desse capítulo 1 e deixar a Bíblia aberta para a gente compartilhar. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar, grande para o poente do sol, será vosso limite. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Versículo 8, a igreja me ajuda, vamos lá? Não cesses de falar, antes medita nele dia, para que tenhas cuidado de fazer segundo quanto nele está escrito. Então, versículo 9, a igreja agora bem forte, vamos lá, irmãos?
Obrigado a Deus porque essa palavra a Josué, num momento tão difícil, Pai, um momento mais agudo de transição da sua vida, o Senhor diz a ele: eu estou contigo, não te deixarei, nem vou desamparar você, eu estou contigo. E essa palavra o Senhor manda esta noite para todos nós, ó Pai, para ninguém sair daqui temendo a nada, porque Tu não és um Deus que desampara o Teu servo, ó Pai, Tu és um Deus que cuida, Tu és um Deus que trata com cada um de nós, ó Pai, Tu és o Deus presente. Agora, meu Deus, assim como o Senhor requer de Josué obediência, o Senhor requer também de cada um de nós. Ele foi vitorioso em todas as guerras, nenhuma palavra que o Senhor prometeu caiu por terra, tudo se cumpriu, porque foi um homem corajoso, valente, ele obedeceu a Tua voz. Realmente, talvez vinha o medo, as dificuldades, mas Josué sempre foi ousado com Calebe. Quando os 12 espias, 10 deles tiveram medo, Josué e Calebe rasgaram a roupa, gritaram: o nosso Deus é conosco e nós vamos vencer. Ah, meu Deus, se tem alguém pensando que não vai vencer nesta noite, que o Espírito Teu, Pai, assim como falou a Josué, fala esse coração, Pai, que a luta é real, a luta é grande, o gigante também, mas Tu és o Deus que dá vitória a Teu povo, ó Pai. Ajuda-nos a compreender Tua palavra nesta quarta-feira, onde já invadimos a segunda quinzena do mês de junho, e talvez alguém diga: não aconteceu nada até agora, mas Tu és o Deus que age. Precisamos ser fortes, precisamos ser corajosos, precisamos nos animar, Pai. Já estamos aí nos preparando para o segundo semestre, o calendário que segue. Deus, renova a força dos pastores da IEBT, renova a força de todo o ministério diaconal e os outros ministérios, ó Pai, porque com a força que vem do Senhor, nós somos mais do que vencedores, ó Pai, e nós vamos seguindo em frente, vencendo no trabalho, em casa, na nossa vida diária. Tu és o Deus presente. O Senhor ainda disse a Josué: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Louvado e exaltado seja Teu nome, ó Pai. Obrigado pela Tua presença, faz toda a diferença. Josué, um servo obediente ao chamado de Deus. Obrigado, Pai, pelo exemplo de Josué, e que possamos assim também aprender e ser também obediente ao Teu chamado, no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Eu faço uma pergunta inicial para toda a igreja, para os irmãos que estão em casa. Você tem sido fiel ao seu chamado, que Deus fez o chamado? Tem se colocado na dependência do Senhor? Ou você percebe que você tem sido esmorecido, às vezes fraco, enfraquecido? Deus, Ele chamou Josué e Moisés, todos nós sabemos, um grande líder. Momento difícil. Moisés morreu. E quando eu olho para esse texto aqui, eu fico observando a grande dificuldade que surgiu no coração de Josué. Por isso que Deus o anima a tudo, anima em todo o tempo. Então, um servo obediente, a obediência, irmão, nos leva longe. A desobediência é uma tristeza. A desobediência levou nossos pais a saírem do jardim do Éden, foram expulsos pela desobediência. O homem, infelizmente, tem mais desobedecido a Deus do que obedecido. Lemos agora há pouco no nosso matinal o livro de Deuteronômio, o Pentateuco, e como exige de Deus do seu povo a obediência para que tudo vá bem. Às vezes nós reclamamos porque as coisas não estão indo bem, mas uma pergunta: nós somos obedientes? Por que a gente se queixa tanto? Por que o homem se queixa da sua negligência, do seu pecado? É um momento para a gente pensar. Josué enfrentou a maior transição da sua vida. Ele nasceu ali aos pés de Moisés, era um homem valente. Na verdade, Moisés era o grande libertador. Através de Moisés, Deus fez coisas maravilhosas, coisas grandes. Lá no Egito, no deserto, Moisés ficou conhecido e respeitado. Moisés, que foi criado para ser um faraó, era um príncipe, mas ele resolveu obedecer a Deus. Moisés era um exemplo, é um líder que foi espelho, e Josué o acompanhava. Eu fico muito impressionado quando eu vejo Moisés 40 dias e 40 noites no sopé da montanha, recebendo as tábuas da lei.
E Moisés e Josué ali no sopé da montanha o aguardando, sempre em obediência, não se misturou com a idolatria, não adorou o bezerro de ouro, era obediente. Josué não tem um histórico de um jovem rebelde, desobediente, que se metia em confusão, não, era oração, era ali esperando o agir de Deus, era esperando o seu líder. E o primeiro versículo me chama a atenção, que diz Josué, servo de Moisés, servo de Deus e servo de Moisés, quer dizer, mostrando obediência, está no primeiro versículo, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de quem? De Moisés, humilde. Ah, não sirva a ninguém, eu não tenho isso não, cada um é cada um, não. E na casa do Senhor, Deus coloca a liderança para ser obedecida. Homens e mulheres que andam com Deus, têm uma vida pautada na obediência ao Senhor. Então aqui, Moisés, o grande libertador, morreu. Agora o peso de conduzir cerca de 2 milhões de pessoas à terra prometida recai sobre os ombros de Josué. Agora Josué teria que seguir em frente. 3 vezes Deus ordena a Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Versículo 6, versículo 7 e versículo 9 do capítulo 1. 3 vezes, Deus repetindo, se esforce, meu filho, tenha bom ânimo. E eu quero dizer para você, se esforce, se anime, porque a luta é grande, mas a vitória que Deus tem dado é maior, irmãos. Quem disse que é fácil? Nessa vida não tem nada fácil, nada nessa vida é fácil, tudo é muito sacrifício. Cuidado com essa história de facilidade, tudo é muita luta. Eu confesso aos irmãos que é um lugar maravilhoso estar na igreja, mas quando chega essa hora a gente sente o reflexo do cansaço, do dia inteiro trabalhando, de atendendo, de visitando. Irmãos, não é fácil, mas Deus diz assim, se anime, eu estou na EBT, eu estou com você e eu vou ajudar. A EBT, uma igreja que anda com Deus, para a glória de Jesus. Então agora, 3 vezes Deus diz, esforce meu filho, tenha bom ânimo. Não era um conselho, mas era um mandamento divino para aquele momento crucial na vida de Josué, um escolhido. Todo servo do Senhor tem que ser corajoso, tem que ser forte, tem que ter bom ânimo. Não era apenas um conselho ali, a gente vê com uma ordem. Josué, irmãos, não era um super-homem, é bom que se diga isso. Ele não era um homem dotado de poderes, não. Ele era só um servo do Senhor. Ele era alguém que andava com Deus, era um servo que aprendeu a obedecer. Uma pergunta nesta noite, eu estava pensando no Salmo 81, sempre me chama a atenção de Salmo 81, que fala o que acontece quando a gente obedece a Deus. Deus diz assim, um dos versículos ele diz, de pronto eu vou derrubar o teu inimigo, de pronto eu vou fazer um milagre na tua vida. Agora a gente anda em desobediência, a luta só faz aumentar. Quer vencer tudo, os inimigos, quer ter vitória em todas as áreas, seja fiel ao Senhor. E Deus vai dar vitória a você em tudo. Pode vir o que vier, Deus dá vitória a mim a você. Olha o versículo aí, irmão, achou bem na mosca. 81:14. Se a gente for obediente, de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os teus adversários. Quem está te perturbando? Deus vai repreender no nome de Jesus Cristo. E você vai procurar o lugar daquela criatura e não vai encontrar mais, porque Deus é na sua vida. Agora isso tem um preço, sabe, irmão? O preço da fidelidade e da obediência, a gente vê isso em Josué. E eu pensei em alguns tópicos aqui interessantes. O chamado vem no momento certo. Olha, não tem pressa não. Tem gente tentando ajudar Deus, querendo adiantar as coisas. É no tempo. Diz a tua irmã, é no tempo, vai. É no tempo de Deus. Olha, irmãos, é no tempo do Senhor. Depois da morte de Moisés. Olha, por que Josué não assumiu enquanto Moisés estava vivo? Depois da morte de Moisés, Deus avisou inclusive a Moisés, tu sobe o monte, prepara Josué, ele vai ter teu sucessor, bota a mão na cabeça dele, ele vai ser cheio do Espírito, Deus prepara, irmão. Aí José ficou animado, mas ainda era Moisés que estava vivo. Agora depois da morte, é no tempo que Deus vai fazer. Eu não sei que o tempo tem que esperar. Eu sei que Caleb, eu comentava hoje com os irmãos aqui à tarde, que Caleb esperou 45 anos para receber uma promessa de Deus, ainda teve que lutar. Ele ganhou uma montanha. Quem quer ganhar uma montanha? Tem que esperar, irmão. Esperar o tempo do Senhor. E quando chegar naquela montanha, tem que subir e ainda derrubar os inimigos. Deus fez a promessa quando ele tinha 40 anos. Com 85 anos chegou a bênção. Ah, meus irmãos, a obediência é o segredo. Depois da morte de Moisés, o chamado vem no momento certo.
Deus não chega atrasado. Deus não age com atraso. No exato momento em que a liderança terrena se foi, a voz divina fez ouvir. Josué não precisou procurar Deus, Deus o procurou. Davi não precisou dizer a Samuel, estou por aqui. Deus mandou chamar Davi. Deus vai mandar chamar você. Não fosse você que me escolheu, eu escolhi a você. E vos nomeei para que dá fruto. Irmãos, quem chama é Deus, quem sustenta é Deus. Quem age é Deus na minha vida, na tua vida também. É Deus que vai fazer um milagre. E aqui eu percebo com muita clareza. Josué não procurou, mas foi chamado. Quando você está no centro da vontade de Deus, quando você é uma serva obediente, um servo obediente, sempre chega a hora certa. Não tema o fim de uma fase. Deus vai fazer coisa nova na tua vida. Eis que eu farei uma coisa nova. Eu notei segunda-feira uma coisa muito interessante. Aqui eu saí no domingo, um culto abençoado, uma torre de vigília lotada, aquela alegria. E aqui de manhã eu pensando no culto matinal. Segunda-feira agora. E quando eu cheguei aqui, me surpreendi porque tinha um grupo maravilhoso. E tinha uma irmã que eu confesso, não vou citar o nome dela, que eu não tinha mais visto na igreja. Eu disse, você está aqui? Ela fez, eu ouvi o senhor chamando. Que convocação é essa? 20 dias de consagração. Pois eu vou. Depois eu posso falar com o senhor? Você pode. Aí falou do propósito. Estamos juntos, vamos orar. Só quem pode resolver é Jesus. Ele vai resolver. Propósito. Depois eu encontro vários irmãos com propósito também. Mas eu vejo o Tom. Tom está com propósito. Só pode ser. Tom bem cedinho, ele está ali. Chega bem cedinho, fica ali. Ó. Ele tem sua atividade, mas ele percebeu que esses 20 dias vai ser diferente. Deus vai fazer maravilhas. A gente está aqui de joelho, clamando ao Deus vivo. E se você puder levantar mais cedo, aí não tem um médico cedinho, não tem? A gente tem que levantar. E o problema de 6 horas da manhã, qual é o problema? E a gente está ali clamando ao Senhor. E eu vi vários irmãos, podia citar outros nomes de irmãos que estão presentes. Regiane estava aqui hoje, agradecendo pelo aniversário, e também entrou no propósito. Então, tem um momento certo que Deus vai chamar. Deus já preparou algo novo para você, agora é no tempo. O que é que Davi diz no Salmo 40? Esperei... E ele se inclinou. Ah, irmão, você está muito paciente. Veja, quase não fala. Fica de pé, por favor. Por que ele ficar de pé? Vamos lá. Cita logo o Salmo 40, verso 1. Por favor, em nome de Jesus. Preste atenção que o Espírito Santo está falando. Eu pedi a Deus uma palavra. Salmo 40, versículo 1 está ali. Vamos lá? Esperei confiantemente pelo Senhor e ele se inclinou para mim. Quem crê que ele vai ouvir o teu grito, diga amém. Amém. Parece igreja agora, pode sentar. Irmãos, se anime. Foi o que Deus disse ou não? Mas pastor, passei dentro do trabalho. Se anime que a mãe tem mais trabalho. Ou você quer a mãe ficar desempregada? Se quiser, peça a Deus isso. Vai ter mais trabalho. Ou não é verdade? Não é isso. Todo mundo tem que trabalhar. Agradecer ao Senhor, esse cansaço faz parte da caminhada. Então, em primeiro lugar, o chamado veio no tempo certo. E veio. Outro tópico importante, a promessa é maior do que o desafio. Veja o verso 3 e 4. Coloca aí Josué 1, 3 e 4. Olha aqui, a promessa é maior do que o desafio. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado. Como eu prometi a quem? A Moisés. Verso 4, a igreja... Desde o deserto e o Líbano. Pensa nessa história. Todo lugar que você pisar. Acho que você vai fazer uma caminhada longa amanhã, né? Se todo lugar onde você pisar, vai ser seu. Você sai caminhando, pisando em todo canto. Deus está dizendo a José que eu vou estar com você. Quem crê que ainda hoje Deus dá presente do céu? Não duvide do poder desse Deus. Eu vou dar a você onde você pisar. Eu vou fazer um milagre na sua vida. Irmão, eu creio nisso todo dia. Todo dia quando eu comecei, o Senhor vai me dar o que de presente? Eu peço, porque Deus mandou pedir. E eu agradeço, porque Ele faz. Só que muitos não entendem. Eu não vou ficar me preocupando muito em explicar a crente que nem orando tá. Começa a orar, que Deus vai fazer um ribuliço na tua vida. Ele vai fazer milagres e maravilhas na tua casa e na tua família. Eu posso ouvir amém, irmão?
Vá por mim, não dorme a noite toda não, criatura. Tira um pouquinho para orar, um tiquinho. Aí lê Bíblia. Chega amanhece inchado, para desinchar demora. Não é verdade? É o ventilador, desligue ele um pouquinho. Mas busque Deus em oração. Tem uma música de Miriam Pereira que eu gosto muito. Manda orar mais. Ela fala em oração, né? Que você precisa orar, buscar mais ao Senhor. E aqui eu vejo que a promessa é maior. Deus não diz, vou dar, ele diz, eu já dei. Lá no original hebraico, o verbo está no passado perfeito. A conquista já está consumada. Você crê que Deus já lhe deu a vitória? Diga amém, irmãos. Crê? Deus deu a vitória. Pastor, se Deus quiser, Ele vai dar. Ele vai dar. Ele já deu a vitória. Cristo disse, está consumado. E Ele faz, irmão, maravilha. Eu gosto muito que Deus me diz assim, olha, eu sei que o irmão, pastor, ainda não estou salvo não. Você sabe, a Bíblia diz assim, olha, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, né? Mas também tem um versículo lá em João 5:24, coloca aí. Eu gosto desse versículo, eu recito tanto. Sei que alguém já percebeu. Olha o que é que Jesus disse, isso foi Jesus que disse. Olha o que ele diz aí, ó. João 5:24, ok? Vamos lá, vamos ver se a gente lê. Sentado mesmo aí, irmão, lê esse texto. Vai aparecer, viu? É difícil, vamos lá. Em verdade vos digo, e crê naquele que me enviou, e não entra em juízo. Irmãos, a Bíblia é para quem crê. Creia que você verá a glória de Deus. Deus tem mostrado, meu servo, creia, eu vou fazer, não temas, eu contigo sempre serei. E Josué tomou posse disso, ele estava numa guerra, estava numa luta, e escurecendo, e ele não queria que escurecesse, e aquela luta, veio uma ideia na cabeça dele, só pode ter sido o Espírito Santo, e ele fez, sol, para sol, mandou o sol parar e a lua, lá em Gibeon, eita, que ousadia, hein? Enquanto Moisés, ele pedia para o mar vermelho tocar, ele orou para o sol parar. E o sol regrediu, o sol, irmão, tem que parar. Quando Deus manda, as coisas acontecem, irmão. Deus abala céu, abala terra e abala mar, para dar vitória a crente fiel. Deus é Deus de milagre. Você dorme essa noite e Deus assinando a tua vitória. Agora tem você que crê na palavra do Senhor. E aqui Josué, deixa eu seguir em frente que o tempo já está avançando. Outra coisa também, a obediência exige coragem. 6 e 7. Olha o que está escrito. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometeu a seus pais. Tão somente ser forte. Diga para sua irmã, ser forte, minha irmã. Ser forte, meu irmão. Vá. Ser forte e corajosa. E aqui tem uma coisa que eu acho interessante, que coragem não é ausência de medo. É agir pensando nele, que ele é quem vai dar. Deus repete esse mandamento, porque Josué precisava ouvir mais vezes. A obediência genuína exige coragem. Sabe para que coragem? Para enfrentar gigantes, os cananeus. Coragem para enfrentar críticas do povo murmurador. Você sabe que você vai ser criticado, só quer orar, só quer estar na igreja, e agora vai ser crente demais, e é muito crente. Continue orando. Coragem para enfrentar a própria insegurança nossa. Então, nessa palavra, Deus manda ter coragem. Outra coisa também que eu percebo, irmãos, um servo obediente chamado por Deus, não apenas ter coragem, ele precisa também meditar na palavra, é o segredo da prosperidade e o segredo da vitória. Olha, eu tenho certeza, eu vou dizer isso vou dizer assim, com uma certa tristeza. Tenho certeza que teve gente que não pegou na Bíblia hoje. Como é que o crente quer vencer se não pega nem na Bíblia? Se eu errei, Deus vai me perdoar, Senhor, foi um pensamento que veio. Mas talvez você esteja lendo a Bíblia todo dia. Hoje, quando Marisa chegou de manhã, a gente estava aqui, assim, Marisa olhou para mim e disse, aí, eu disse assim, leia o capítulo 3 de Josué. Foi a passagem pelo Jordão. E à tarde a gente aqui meditou. Irmãos, vá por mim, leia a Bíblia. Dá tempo de você acompanhar a gente. Você vai ter que ler agora capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Porque amanhã é o 4. Vem com Josué. Tem que ter coragem. Tem que ter o segredo, é meditar na palavra. Este livro da lei não se apartará da tua boca. Antes meditarás nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo segundo está escrito nele. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. 3 verbos aqui. 3 verbos eu não quero notificar. Não se apartar, a palavra de Deus. Meditar e fazer. Irmão, prática. Obedecer a palavra do Senhor. A prosperidade aqui não é apenas algo material, mas é integral, o sucesso, é paz com Deus, é viver na dependência do Senhor.
E o último tópico, queria que você ficasse de pé, por favor, terminando. Deus está com aquele que obedece. Pode repetir comigo? Deus está com aquele que obedece. Eu poderia dizer que Deus não vai estar com o desobediente, viu? Aqui Deus está com quem obedece. E aqui tem tanto texto, irmão. Só para concluir. Porventura não te ordenei, não te mandei eu. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus gosta de quem obedece. Sabe o que acontece com muito crente? Vê a vitória dos outros, fica até falando, como é isso, mas não vive em oração. Fica olhando os outros, às vezes cantar, fazer culto de gratidão, mas não agradece. Não tem coragem de buscar mais ao Senhor. Eu não vou contar o testemunho não, porque eu reservo para a torre. Um dia, se essa irmã quiser contar o que a gente ouviu domingo ali na torre de vigília. Foi muito forte aquilo, sabe? Uma oração atendida. O que é que Deus pode fazer? Nunca, não uma ordenança. Você tem que ir para a torre. Nunca fiz isso, nem vou fazer. Quem puder ir. Eu fiquei maravilhado. Aqui está a âncora de todo o versículo. A obediência não garante a ausência de batalhas, mas garante a presença de Deus. Essa batalha que você vai enfrentar amanhã, Deus está contigo. Mesmo se aparecer a batalha. E com Deus presente, qualquer território pode ser conquistado. Josué não precisava de exército perfeito. Precisava de um Deus fiel. De um Deus que ajudava. Você precisa de um Deus fiel. A conclusão. Josué foi chamado, comissionado e capacitado. Mas tudo começou com a decisão. Obedecer. Por favor, entenda isso. Se você entender essa palavra, eu me sinto satisfeito com a mensagem dessa noite. Obedecer a Deus. Não adianta dizer e não cumprir. É pedir a Deus misericórdia. Jesus encerra o sermão da montanha falando sobre isso. Todo aquele que ouve minha palavra e pratica, vai ser próspero. Então, obedecer. Ele poderia ter recuado. Tantos recuaram, tantos, eu podia que citar. Josué foi em frente. E aqui a gente vê, ele podia dar desculpa, eu sou jovem. Moisés mesmo pediu um Arão, ele não pediu nada. Sou eu vou. Simplesmente ele disse sim a Deus. Por favor, diga sim a Deus, converse com ele. Sim, Senhor, eu quero te obedecer. Você é jovem, você é adolescente, diga sim a Deus. A desobediência arruína qualquer homem. Mas a obediência vai te levar à vitória com Deus. E finalmente, ele não chama os preparados. Ele prepara os chamados. Quem disse a você que Josué era preparado? Um escravo. Qual é o histórico de Josué? Você sabe? Escravo no Egito. Mas Deus preparou ele. Assim como Josué, você pode ser um servo obediente. O segredo não está em sua capacidade, mas na sua disponibilidade para Deus. Você é disponível? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Ou é para se chegar a missões para você ouvir essa mensagem e dizer, eu vou. Deus só precisa de um coração disposto a dizer, eis-me aqui, envia a mim. Crie na cabeça que eu quero fazer uma oração agora. Obrigado, meu Deus, mais um culto na tua presença. Uma quarta-feira de oração. Obrigado por cada filho teu que o Senhor trouxe até aqui nessa noite, Pai. E ouviu, Pai, o valor da obediência. Como Josué prosperou. Como ele foi vitorioso. Porque ele obedeceu a tua palavra. Obedeceu os ensinamentos do seu líder Moisés. E ele prosperou em tudo. Leva-nos em paz. E que possamos, com obediência a ti, ser próspero em tudo. No nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito seja conosco. Todo IBT, todo Israel espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Vamos dizer amém?